Ó, vamos Só começar com a nossa top. reportagem. A Maju Arruda Leite está aqui com a gente, Joel, porque agora há pouco teve a agenda pública do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Uma agenda de mobilidade. Ele foi acompanhar a chegada do Tatuzão em mais um trecho da obra da linha 2 Verde, mas os jornalistas começaram a questioná-lo sobre a questão da violência policial em São Paulo. O governador teve algumas falas bastante fortes sobre os casos recentes. A Maju Arruda Leite acompanhou e tem os detalhes pra gente. Maju, tudo bem? Boa tarde. Oi, Maju. Oi, Ana. Joelma, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou hoje, publicamente, pela primeira vez, sobre essa crise em torno da Secretaria da Segurança Pública do Estado, uma crise que acontece diante de vários casos em que policiais militares cometem a transgressão disciplinar, ou seja, desrespeitam as regras e o protocolo de atuação da Polícia Militar. Um exemplo é o soldado que foi flagrado atirando um rapaz da ponte sem nenhum motivo ou nenhuma resistência aparente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, classificou esse episódio como inaceitável e também defendeu uma punição exemplar a todos os policiais militares que cometem essas transgressões disciplinares e também falou sobre a prisão desse soldado que aconteceu na manhã de hoje. Vamos ouvir. Punição exemplar para esses que transgridem. Então hoje nós houve o pedido pela corregedoria da prisão preventiva do elemento, né, do soldado que atirou aquela pessoa na ponte, que é uma coisa inaceitável. Ele já foi conduzido à prisão, então está no presídio militar, no Ramon Gomes, vai ficar preso, vai ser expulso da corporação, não tenha dúvida disso. O governador de São Paulo, ele admite que algo precisa ser feito em relação a esses inúmeros casos em que há um excesso na atuação dos policiais. Ao ser questionado quais medidas práticas ele deve tomar daqui em diante, ele disse que todo policial que é pego cometendo algum excesso, que ele já é afastado da rua e passa por um processo de reciclagem, que toda a polícia militar passa por esse processo de reciclagem, que isso já é um procedimento dentro da corporação. E ele também ressalta que casos como esse mancham sim a corporação e defendeu a polícia aqui de São Paulo. Quando há esses casos, isso mancha demais a instituição, isso agride a gente, e aí é hora de ter humildade, tem alguma coisa que não está funcionando. O discurso de segurança jurídica, né, que a gente precisa dar para os profissionais da segurança pública, os agentes de segurança, para combater de forma firme o crime, não pode ser confundido com salvo-conduto, para fazer qualquer coisa, para descumprir regra. Isso a gente não vai tolerar. Bom, o governador de São Paulo também fez um comentário em relação às câmeras corporais. A gente sabe que o governador, na época da campanha, ele se dizia ser contrário, né, a essas câmeras corporais, mas o governo de São Paulo fez uma compra de novos equipamentos, inclusive esses novos equipamentos são 12 mil câmeras corporais, terão início os testes no próximo dia 10, e ele admite que tinha uma visão equivocada em relação à importância dessas câmeras corporais, tanto para os policiais quanto para a sociedade como um todo. Ele até cita esses novos equipamentos que vão chegar aqui no estado de São Paulo, que é uma câmera que já tem um radiocomunicador e que facilita a apuração, a ação do policial ali na ocorrência. Se ele esquecer de acionar essa câmera, ela é acionada pelo Copom, então ela é acionada de uma forma automática quando começa essa operação, tem esse acionamento remoto e todas essas novas funcionalidades serão testadas a partir do dia 10 de dezembro. Vamos ouvir o momento em que ele diz em que tinha uma visão equivocada em relação às câmeras corporais, que foi assunto durante muito tempo, tanto na campanha quanto na gestão de Tarcísio de Freitas. No momento de crise, Malu, você não deve fazer mexidas, não é a hora. Porque imagina cada situação difícil que você enfrentar, eu deixo de ter a confiança nas pessoas e eu parto para uma mudança generalizada. Eu interpreto isso como uma coisa ruim. Eu entendo que, ao fim e ao cabo, a responsabilidade dos problemas é minha. Eu sou governador do estado. Eu não posso atribuir responsabilidade para A, para B ou para C, para ninguém. A responsabilidade é minha. Então, se a diretriz do governo do estado não está chegando com clareza na ponta, ela precisa chegar. E cabe a mim fazer chegar. Bom, trazendo o contexto dessa sonora, ele foi questionado se diante desses casos, né, essa crise que está na segurança pública, que até ele mesmo admite que é uma crise, ele diz que não pretende alterar ninguém do cargo, mexer no secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.
Ele foi questionado em relação a isso e disse que não se mexe em momento de crise e que ele defende ali e apoia todo mundo que está do lado dele dentro da cúpula da polícia, da Secretaria da Segurança Pública. E agora sim a gente ouve o trecho do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falando sobre as câmeras corporais. Você pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão, né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa. Bom, essas falas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foram feitas hoje cedo. Ele fez uma visita à estação Santa Clara, da linha 2 Verde, isso porque a tuneladora Cora Coralina, que é a maior tuneladora da América Latina, chegou a essa estação. Lembrando que a linha 2 Verde está passando por vai receber ali uma extensão, então vai ganhar 8 novas estações e uma delas é essa Santa Clara, que deve chegar então até ali a Vila Prudente. Vila Prudente a Vila Formosa até em 2026 estará pronta e o segundo trecho da Vila Formosa até a Penha vai estar pronto em 2027. Volto com vocês. Valeu aqui, obrigada a Tchau, Maju. Arruda Leite. E só para atualizar, o policial militar que foi flagrado, né, jogando um homem de cima de uma ponte, né, dentro de um córrego, foi preso. Ontem, a Corregedoria da Polícia pediu a prisão do soldado Luan Felipe Alves Pereira, depois dele prestar depoimento, e essa prisão foi executada na manhã de hoje. Além dessa prisão, outros 12 policiais permanecem afastados das atividades porque também estão envolvidos nesse caso, né? Não denunciaram uma colega, não impediram a ação e nem prestaram socorro ao homem que foi jogado da ponte. O Ministério Público de São Paulo também pediu a prisão de um outro policial militar, em um caso que teve bastante repercussão nesta semana também, do jovem negro que foi morto com 11 tiros na saída de um supermercado. Ele furtou o supermercado, saiu correndo e foi atingido por 11 disparos pelas costas no último dia 3 de novembro. Faz tempo, né, que as imagens só foram divulgadas agora. O Vinícius de Lima Brito, portanto, PM que é autor desses disparos, também está aí com o pedido para ser analisado pela Justiça, que foi feito pelo Ministério Público de São Paulo. Eu até me surpreendi ontem, porque eu dei essa notícia do pedido de prisão do PM que jogou o outro da ponte, né? Eu me surpreendi porque eu achei que o primeiro pedido teria sido feito em relação ao outro, aquele que atirou pelas costas, deu 11 tiros e matou o rapaz lá. E hoje já veio essa confirmação de que o MP pediu a prisão de um cara que está há 10 meses na polícia e que já se envolveu em pelo menos 3 ocorrências com morte e que estão sendo investigadas e que há algum certo tipo de desconfiança em cima das ações. Em 10 meses. E lembrando que numa outra tentativa de ingresso à corporação, não permitiram a entrada dele e ele foi impedido porque chegaram à conclusão que ele tinha alguns problemas ali psicológicos, um certo desequilíbrio. Então, afastar um cara desse, colocar ele na linha ou impedir que ele continue como policial militar é saudável para ele e para a própria sociedade. Claro. Não tem como pensar nada diferente. Agora, voltando ao governador, Aninha, eu achei um avanço considerável no posicionamento do governador. Eu me lembro bem que muitas pessoas foram bem resistentes à utilização das câmeras corporais, e eu me incluo nesse rol aí. E hoje eu já tenho uma leitura diferente, e vejo que o governador mudou também. A leitura dele é diferente. Hoje, a gente tem a certeza de que uma câmera como essa, ela serve para respaldar o policial que age corretamente. E agir corretamente, às vezes, é matar o bandido. Por incrível que pareça, tem hora que não tem o que fazer. Eu te dou um exemplo. Ontem nós mostramos uma ação do COI, aqui em São Paulo. Os policiais foram prender um cara, um bandidão perigoso que rouba mansões, principalmente aqui no Morumbi, mandar de prisão em aberto. O cara abriu fogo. Atirou na polícia. A polícia vai fazer o quê? Então, às vezes, agir corretamente, agir de forma legalista, é ter que abater o bandido. E uma câmera como essa, na farda de um policial que vive uma situação como essa, ela serve para respaldá-lo. Exato. Se não tem a câmera numa ação como essa, você pode apontar e falar, matou, executou o cara ali, o cara nem reagiu. Não.
Então a câmera ela é importante até mesmo para chancelar, mesmo que em algumas ações a polícia tem o dever ali de abater o agressor. Você tem uma memória melhor que a minha, deve se lembrar de um caso recente em que o uso da câmera corporal reverteu a acusação contra o policial. Nossa! Né? Ele estava sendo acusado de homicídio, de má conduta, e a câmera mostrou que não era bem assim. Eu não estou me lembrando qual é o caso. Então, você lembra aquele é uma proteção da Paulista? Eles, né? Não sei se é esse que você está se referindo. Talvez. Qual da Paulista? O da Paulista à noite, policial da Rocan chega num cara que está parado no semáforo de moto, ele percebeu que o cara estava armado, o policial para do lado, já com a arma apontada para ele, a arma, assim, meio metro do cara. Fala, ó, perdeu, pode descer devagar e tal. O cara começa a conversar com o policial mais alto, mais alterado. O policial com a arma meio metro dele, ele desce da moto e pega na arma. Ele saca a arma assim, ó. Só que quando ele saca a arma, o policial prega fogo nele. Ali não tinha o que fazer. Então, uma ação legítima do policial que terminou com o bandido morto, cara perigosíssimo também que estava circulando por aí para roubar pessoas. Eu até argumentei no seguinte sentido: se um cara desse, com uma arma apontada a meio metro dele, um policial militar ali fadado em ação, reage, imagina o que ele faz com o cidadão no dia a dia. Então a câmera ali foi essencial para mostrar a legitimidade da ação do policial. Pois é. É isso? Não era esse caso que eu estava falando, não. Mas se eu lembrar, a gente comenta um pouco depois aqui. Boa. Então é importante para eles, é importante para a gente como sociedade. Só lembrando que esses casos específicos, eles foram gravados por câmeras de segurança, né? E aí vão se amontoando. Teve o caso recente também daquele estudante de medicina que foi morto numa abordagem desastrosa da polícia, né? Talvez fosse a hora do governo pensar o que está acontecendo com os nossos agentes. É um excesso de estresse? É um problema na formação deles, no treinamento? É o aumento de uma reciclagem? Não sei. Entender, agir, para não transformar o isolado em algo maior. Porque já está, né? É. A gente já está vendo de caso isolado em caso isolado, as pilhas, né, de problemas vão se formando. E pode crescer se você não age, né? Exato. É importante agir. É aquele problema que você sabe que existe, que ele é seu e você tem que resolvê-lo. E que se você